Bem-vindo ao monge budista. Um elemento que quase toda a gente tem em mente quando se fala da doutrina budista e do Zen é o silêncio que, segundo muitos, os altos funcionários impõem a todos. Mas, desta vez, vamos contar-vos a verdade por detrás destes votos e o verdadeiro poder do silêncio através de uma história. Era uma vez um jovem discípulo que ansiava por aprofundar a sua prática espiritual. Este jovem, chamado Kaito, procurava respostas para as perguntas que atormentavam a sua mente inquieta. Entrou num mosteiro zen, procurando a sabedoria que o levaria para além dos limites da sua própria compreensão. O mestre do mosteiro, um homem de semblante sereno e olhar profundo chamado Mestre Roshi, recebeu Kaito com bondade e convidou-o a fazer parte da comunidade. Desde o primeiro dia, Kaito mergulhou nos ensinamentos e práticas do zen com grande entusiasmo. No entanto, apesar da sua dedicação, a sua mente inquieta e a constante necessidade de respostas pesavam-lhe. Um dia, enquanto trabalhava nos jardins do mosteiro, Kaito observou o mestre Roshi a meditar em completo silêncio debaixo de uma árvore antiga. Curioso por compreender o poder daquele silêncio, aproximou-se timidamente do mestre, na esperança de obter uma resposta às suas incessantes perguntas. O mestre Roshi, sem abrir os olhos, sentiu a presença de Kaito e chamou-o para se sentar ao seu lado. Durante horas, os dois permaneceram em silêncio, imersos numa profunda quietude. Nesse silêncio, Kaito começou a sentir uma sensação de calma que nunca tinha experimentado antes. A mente inquieta acalmou-se e as perguntas que o atormentavam perderam a sua urgência. Depois do que pareceu ser uma eternidade, o mestre Roshi quebrou o silêncio. Kaito, disse ele numa voz calma, a verdadeira sabedoria não se encontra em palavras ou respostas. O silêncio é a porta de entrada para a compreensão mais profunda. Nele, não há necessidade de explicações. Há apenas a verdade tal como ela é. Kaito, com lágrimas nos olhos, compreendeu a lição que o mestre Roshi lhe tinha tentado transmitir através do silêncio. Essa experiência transformou-o. A partir desse dia, começou a praticar conscientemente a arte do silêncio. Todos os dias, reservava um tempo para se sentar em meditação, permitindo que o silêncio se tornasse o seu guia. Com o tempo, Kaito começou a notar mudanças significativas na sua vida. O silêncio levou-o a uma compreensão mais profunda de si próprio e do mundo que o rodeia. Aprendeu a ouvir com mais atenção, a observar sem julgar e a encontrar respostas dentro do seu próprio ser. À medida que a sua prática se tornava mais forte, a clareza de espírito e a serenidade interior tornaram-se companheiras constantes. Ao longo dos anos, Kaito tornou-se um mestre zen respeitado. As pessoas vinham pedir-lhe conselhos e ele respondia, não com palavras grandiloquentes, mas com o poder do silêncio. Ele sabia que nesse espaço de quietude estava a essência da verdadeira compreensão. E assim, Kaito continuou o legado do mestre Roshi, transmitindo a outros o precioso poder do silêncio como uma ferramenta para encontrar a paz interior e a verdadeira sabedoria, lembrando-lhes que, por vezes, as respostas mais profundas estão no abraço sereno do silêncio. Após anos como mestre zen, Kaito foi desafiado por um visitante peculiar. Um jovem chamado Takeshi, com uma mente sedenta de conhecimento e um coração desejoso de compreender os mistérios do universo, chegou ao mosteiro. Takeshi estava cheio de perguntas e a sua curiosidade ardia com uma intensidade que fez Kaito lembrar-se da sua própria busca incessante de respostas no passado. Vendo algo de si em Takeshi, Kaito convida-o a sentar-se ao seu lado em silêncio. O jovem, confuso no início, aceita. Durante dias, os dois partilharam um espaço de silêncio, mergulhando na quietude e serenidade do momento presente. Com o passar do tempo, Takeshi começou a sentir uma profunda mudança dentro de si. A inquietação que o atormentava diminuiu, e a sua mente ansiosa encontrou um refúgio no silêncio. Finalmente, Takeshi quebrou o silêncio com uma pergunta. Mestre, como posso encontrar a sabedoria que procuro? Kaito, com um sorriso simpático, respondeu. A sabedoria não é algo que se adquire através da acumulação de conhecimentos, mas algo que surge do silêncio interior. As respostas às tuas perguntas estão dentro de ti, à espera de serem descobertas no espaço tranquilo do teu ser. O jovem Takeshi, inspirado pelas palavras do mestre, decidiu explorar o poder do silêncio por si próprio. Comprometeu-se a praticar meditação diária e a permitir-se momentos de reflexão silenciosa. Com o passar dos dias, Takeshi começou a descobrir uma paz que nunca tinha experimentado antes. O ruído mental diminuiu e, no seu lugar,
surgiu uma sensação de clareza e de ligação com o seu eu interior. Com o tempo, Takeshi tornou-se um estudante exemplar do silêncio e a sua viagem em direção à sabedoria interior tornou-se mais forte. À medida que aprendia a ouvir o silêncio, encontrava respostas para as suas questões mais profundas. A sua compreensão do mundo e de si próprio expandiu-se, e o seu coração encheu-se de gratidão pelo ensinamento do poder transformador do silêncio. Num encontro posterior com Kaito, Takeshi expressou a sua profunda gratidão. "Mestre", disse ele humildemente, "obrigado por me ter mostrado o caminho do silêncio. Nele encontrei respostas que nunca teria descoberto com palavras." Kaito acenou com a cabeça com um sorriso. "O silêncio é a porta de entrada para a sabedoria", respondeu. "Mas lembra-te, Takeshi, o silêncio não significa isolamento. Tens de trazer a sua sabedoria ao mundo, partilhá-la com compaixão e guiar os outros para a calma interior." Com o tempo, Takeshi tornou-se um professor respeitado pela sua profunda compreensão e capacidade de transmitir a sabedoria do silêncio àqueles que procuravam respostas para a paz interior. Juntos, Kaito e Takeshi continuaram a cultivar o silêncio como uma ferramenta poderosa para o crescimento espiritual, lembrando a todos que no santuário do silêncio se encontra uma sabedoria mais profunda e serena. Como é que o silêncio pode ser mais valorizado? Ao valorizar e apreciar o silêncio, pode descobrir-se uma sensação de calma interior, clareza mental e uma maior capacidade de apreciar o presente. Incorporar pequenos momentos de silêncio na rotina diária pode ter um impacto significativo no bem-estar mental e emocional. Porque esta prática é tão enriquecedora, eis como também pode começar a fazer silêncio na sua rotina diária para obter grandes benefícios. Praticar a atenção plena. Naturalmente, a prática da atenção plena para apreciar o silêncio implica mergulhar no presente com plena consciência. Comece por escolher uma hora tranquila e um local confortável. Sente-se ou deite-se de forma descontraída, sem tensões desnecessárias. Feche suavemente os olhos, se for confortável, e comece por se concentrar na sua respiração. Preste atenção ao fluxo natural do ar à medida que este entra e sai do seu corpo. Não tente mudar a sua respiração, apenas observe-a. Ao mergulhar neste processo, irá reparar que a sua mente se enche de pensamentos e distrações. Esta é uma parte natural do processo. Em vez de lutar contra esses pensamentos, observe-os com bondade, como se fossem nuvens a flutuar no céu. Deixe-os passar sem se apegar a eles. A concentração na respiração funciona como uma âncora, trazendo-o de volta ao momento presente sempre que se distrai. À medida que avança na sua prática, comece a alargar a sua consciência a outros elementos sensoriais. Repare nos sons à sua volta, sem os julgar ou analisar. Deixe-os simplesmente ser. De igual modo, preste atenção às sensações físicas presentes no seu corpo. Podem ser as sensações de contato com o chão ou uma brisa suave a acariciar a sua pele. Explore estes pormenores sensoriais com curiosidade e abertura. A chave para esta prática é regressar suavemente ao momento presente sempre que a mente divaga. Não há um objetivo específico a atingir. É simplesmente uma questão de estar consciente e presente em cada momento. Com a prática regular, esta atenção plena permitir-lhe-á desenvolver uma apreciação mais profunda do silêncio e da quietude. O silêncio deixará de ser simplesmente a ausência de som e tornar-se-á um espaço onde pode encontrar paz, calma interior e clareza mental. Esta prática dá-lhe a oportunidade de experimentar e valorizar o silêncio como uma dádiva para se ligar a si próprio e ao mundo que o rodeia. Reflexão pessoal. Refletir pessoalmente para valorizar mais o silêncio envolve um processo íntimo de autoinvestigação e compreensão. Comece por reservar algum tempo para estar a sós consigo próprio num ambiente calmo. Pode ser um canto sossegado da sua casa, um lugar ao ar livre ou qualquer espaço onde se sinta confortável e descontraído. Quando encontrar o seu espaço tranquilo, permita que a sua mente se acalme e relaxe. Feche os olhos se se sentir confortável e permita-se respirar profundamente. Observe a sua respiração e deixe que esta consciência o ligue ao momento presente. Durante este tempo de reflexão, observe os seus pensamentos, emoções e sensações sem os julgar. Deixe-os simplesmente existir, como se fossem nuvens a passar no céu da sua mente. Isto permitir-lhe-á ganhar clareza sobre os seus próprios padrões mentais e emocionais em relação ao silêncio. Pergunte a si próprio qual o significado do silêncio na sua vida. Como se sente no meio do silêncio? Que emoções ou pensamentos surgem quando se encontra num ambiente silencioso?
Reflita sobre as suas experiências passadas e sobre a forma como o silêncio afetou o seu bem-estar emocional e mental. Além disso, considere de que forma o ruído constante ou a falta de silêncio afetam a sua vida cotidiana. Como é que influenciam o seu humor, a sua concentração ou a sua relação consigo próprio e com os outros. Esta reflexão pessoal dá-lhe a oportunidade de aprofundar a sua relação com o silêncio e compreender o seu valor intrínseco na sua vida. À medida que explora estas questões e reflete sobre as suas experiências, é provável que descubra um maior apreço pelos momentos de quietude e silêncio, reconhecendo a sua importância para o seu bem-estar emocional e ligação interior. Preparação. Preparar-se para valorizar o silêncio implica cultivar conscientemente a quietude interior no meio da vida cotidiana. Comece por criar momentos intencionais de calma no seu dia. Pode reservar alguns minutos ao acordar ou antes de se deitar para estar num ambiente sereno. Estes momentos permitem-lhe mergulhar no silêncio interior e encontrar tranquilidade no meio da azáfama. Para além disso, a prática da meditação ou da atenção plena pode ser inestimável. Estas práticas ajudam-no a acalmar a mente, a chamar a sua atenção para o momento presente e a permitir que o silêncio mental floresça. Através da meditação, aprende a observar os pensamentos sem se identificar com eles, o que o leva a experimentar a paz interior e o espaço silencioso dentro de si. Outra forma de se preparar é desligar-se dos estímulos externos. Isto implica reduzir gradualmente a quantidade de tempo que passa exposto a dispositivos eletrônicos ou a um ambiente ruidoso. Ao reduzir estas distrações, pode mais facilmente mergulhar na tranquilidade do silêncio e notar a sua influência no seu bem-estar mental. Para além disso, procurar momentos na natureza pode ser uma prática enriquecedora. Estar ao ar livre, rodeado de beleza natural, permite uma ligação mais profunda ao ambiente calmo e tranquilo que a natureza oferece. Esta experiência permite-lhe sintonizar-se com a quietude que se encontra no mundo natural. Preparar-se para valorizar o silêncio implica também uma atitude de aceitação. Trata-se de aprender a ver o silêncio como algo natural e não apenas como uma ausência de som. Aceitar e abraçar a quietude como parte integrante da existência cotidiana pode levar a uma compreensão mais profunda de nós próprios e do mundo que nos rodeia. Em suma, a preparação para valorizar o silêncio é um processo gradual que envolve o cultivo de momentos de quietude, a prática de mindfulness, a desconexão de estímulos externos, a ligação à natureza e o cultivo de uma atitude de aceitação do silêncio como parte essencial da vida. Estas práticas contribuem para uma maior apreciação e compreensão do valor intrínseco do silêncio no nosso bem-estar emocional e espiritual. Por que é que o silêncio é tão importante na cultura budista e Zen? O poder do silêncio na cultura Zen é uma ferramenta fundamental no caminho da compreensão, da clareza mental e da autoexploração profunda. O silêncio no contexto Zen não é simplesmente uma questão de se abster de falar. Vai para além disso, é uma porta de entrada para uma compreensão mais profunda de si próprio e do mundo que nos rodeia. Na prática Zen, o silêncio é considerado um meio de acalmar a mente. A mente barulhenta tende a ser preenchida com pensamentos constantes, preocupações e ruído interno que impedem uma percepção clara. Ao mergulharmos no silêncio, cria-se um espaço para que esses pensamentos diminuam e o ruído mental seja acalmado. Este silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas um estado interior de quietude, onde a mente se torna serena e receptiva. O silêncio na cultura Zen é também uma forma de observação consciente. Ao não estar constantemente em diálogo interno ou externo, permite uma atenção mais profunda a si próprio e ao que o rodeia. Este tipo de observação consciente pode levar a uma maior compreensão das emoções, pensamentos e sensações que surgem na mente, sem ser influenciado por julgamentos ou opiniões externas. Para além disso, o silêncio na cultura Zen é uma forma de comunicação não verbal. Acredita-se que os significados mais profundos e complexos podem ser transmitidos através do silêncio do que através das palavras. Os mestres Zen utilizam frequentemente o silêncio para transmitir ensinamentos que ultrapassam as limitações da linguagem. É uma forma de convidar os praticantes a explorarem e descobrirem por si próprios, em vez de confiarem apenas em explicações verbais. O poder do silêncio na cultura Zen reside também na sua capacidade de cultivar a presença e a atenção. Estar em silêncio promove uma maior consciência do momento presente, levando a uma compreensão mais profunda de si próprio
e do que o rodeia. Esta prática pode levar a uma ligação mais íntima com a realidade tal como ela é, sem as distorções da mente distraída. Assim, o silêncio na cultura Zen torna-se um caminho para a autorreflexão, a clareza da mente e uma comunicação mais profunda. Não é apenas a ausência de som, mas um estado interior que permite a calma, uma compreensão mais profunda e uma ligação mais autêntica com a vida. Os votos de silêncio na cultura Zen representam um compromisso com a prática do silêncio profundo, como parte integrante do caminho espiritual. Estes votos não são apenas uma restrição à fala, mas um compromisso mais profundo para cultivar a quietude mental, a reflexão interior e a comunicação consciente. Quando alguém faz um voto de silêncio, compromete-se a abster-se de falar desnecessariamente. Este compromisso não é uma restrição rígida, mas uma prática que procura encorajar a reflexão antes de falar. Trata-se de estar consciente da intenção por detrás de cada palavra e comunicar apenas quando necessário e significativo. Os votos de silêncio aplicam-se não só ao discurso verbal, mas também à comunicação não verbal. Isto envolve a redução de gestos, expressões faciais exageradas ou qualquer forma de comunicação que não seja essencial. É um convite para cultivar uma comunicação mais profunda, por vezes mesmo para além das palavras, utilizando a presença e a atenção plena como meio de ligação. Na cultura Zen, fazer votos de silêncio é considerado uma forma de aprofundar a prática espiritual. Ao abster-se de conversas desnecessárias, cria-se espaço para uma introspeção profunda e uma observação atenta. Isto permite uma maior clareza mental e a oportunidade de ouvir com mais atenção, tanto a si próprio como aos outros. O voto de silêncio também promove a ligação com o ambiente e a natureza. Ao reduzir a perturbação externa das nossas palavras e ações, abre-se a porta a uma percepção mais aguda da beleza e da harmonia presentes na vida cotidiana. Trata-se de estar em sintonia com o fluxo natural da existência. Agora, ao contrário do que tem sido comumente retratado nos media, na cultura Zen, os votos de silêncio não são apoiados por castigos ou sanções formais no sentido convencional. Pelo contrário, estes votos são compromissos pessoais que cada um assume voluntariamente como parte da sua prática espiritual e do seu desenvolvimento pessoal. A quebra dos votos de silêncio não acarreta castigos externos ou consequências impostas pela comunidade ou pelos líderes Zen. Em vez disso, é visto mais como uma oportunidade de autorreflexão e crescimento pessoal. A prática Zen baseia-se na compreensão compassiva e no cultivo da consciência, e não no castigo ou na repreensão dos praticantes. Quando alguém se compromete com votos de silêncio e sente que quebrou essa promessa, a reação é frequentemente interna e pessoal. O indivíduo pode sentir remorsos ou desilusão consigo próprio por não ter cumprido o seu compromisso. Isto, por sua vez, torna-se uma oportunidade para refletir sobre as razões por detrás da quebra e para reforçar a determinação na sua prática. O objetivo dos votos de silêncio na cultura Zen é mais um guia para o crescimento espiritual do que uma regra rígida com consequências punitivas. A prática Zen baseia-se na autorreflexão, na compreensão e no cultivo da sabedoria e da compaixão, e a quebra dos votos de silêncio é vista como uma oportunidade para aprender e crescer no caminho espiritual, em vez de ser punida por isso. Posso fazer um voto de silêncio? Fazer um voto de silêncio, especialmente no contexto Zen, pode ser um desafio e não é algo que se encaixe facilmente na vida cotidiana de todos. No entanto, é possível praticar o silêncio de uma forma que se adapte às circunstâncias de cada indivíduo. Para a maioria das pessoas, comprometer-se totalmente com um voto de silêncio absoluto pode ser impraticável nas suas interações diárias. No entanto, integrar momentos de silêncio consciente e reduzir a conversa desnecessária pode ser uma forma de se aproximar desta prática. O voto de silêncio, na sua forma mais rigorosa, exige uma dedicação total ao silêncio verbal durante um período de tempo específico. Alguns monges zen e praticantes empenhados podem fazê-lo como parte do seu treino e prática espiritual intensiva. Mas na vida cotidiana, podemos procurar oportunidades para reduzir o ruído mental e verbal, praticando momentos de silêncio consciente, mesmo que não estejamos comprometidos com um voto absoluto. Além disso, o silêncio não se limita apenas ao silêncio verbal. Pode ser uma prática interior, em que nos esforçamos por reduzir o ruído mental e emocional, cultivando a quietude interior através da meditação e da atenção plena.
Fazer um voto de silêncio sem estar devidamente preparado pode ter consequências físicas e emocionais. De uma perspectiva física, o ato de suprimir completamente a comunicação verbal pode gerar estresse, tensão e ansiedade. A falta de expressão verbal pode levar à frustração, uma vez que as pessoas podem ter dificuldade em comunicar as suas necessidades básicas, pensamentos ou sentimentos. Além disso, se não estiver preparado para lidar com as reações emocionais que surgem quando se enfrenta este desafio, pode levar à agitação mental, inquietação e até desequilíbrios emocionais. A nível mental, a tentativa de manter um voto de silêncio sem uma preparação adequada pode desencadear uma luta interna. A mente pode sentir-se apertada ou restringida, criando um conflito interno entre o desejo de se expressar e o compromisso com o silêncio. Isto pode levar à confusão mental, à falta de clareza quanto ao objetivo do voto de silêncio e a uma experiência geral de desconforto. É importante notar que o voto de silêncio, quando feito como parte de uma prática espiritual ou de crescimento pessoal, é geralmente apoiado por uma preparação cuidadosa. Os praticantes recebem frequentemente orientação e formação adequadas antes de assumirem tal compromisso. O silêncio intencional e reflexivo é treinado gradualmente, permitindo que a mente e o corpo se adaptem a esta mudança. Por isso, embarcar num voto de silêncio sem preparação pode fazer mais mal do que bem. É essencial abordar o silêncio como uma prática gradual e considerar a sua aplicação de uma forma compatível com a vida cotidiana e o bem-estar emocional e físico. Isto assegura uma transição mais suave para a experiência do silêncio, evitando estresse desnecessário ou desafios extremos para os quais não se está totalmente preparado. Os monges e professores Zen estão normalmente muito conscientes da preparação necessária antes de atribuírem votos de silêncio a outros. Normalmente, não impõem esta prática a quem não está preparado ou não foi devidamente treinado. O voto de silêncio é uma prática avançada e não é apropriada para todos, uma vez que pode afetar o bem-estar mental e emocional se não for tratada adequadamente. Quando um professor atribui um voto de silêncio, baseia-se numa avaliação cuidadosa da capacidade e da vontade do indivíduo em adotar a prática. Além disso, é frequente fornecer orientação e apoio durante o processo, bem como instruções sobre como integrar gradualmente o silêncio na vida cotidiana. Embora os monges possam sugerir ou convidar os praticantes a experimentar o silêncio em determinadas situações, a atribuição de um voto de silêncio rigoroso e prolongado é feita com cautela e raramente é imposta a pessoas que não estejam preparadas ou que não tenham expressado um desejo genuíno de assumir tal compromisso. A prática do silêncio requer uma compreensão profunda das suas implicações e um grau de maturidade e estabilidade mental que nem toda a gente possui.